Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Um bom dia recheado de energia positiva, de gratidão. Graças a Deus, hoje é segunda-feira, dia 3 de julho, e começamos novamente mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Deus te ilumine muito para que você possa ter uma semana muito especial. Fica ligado aí que hoje nós vamos falar de um assunto, gente, muito interessante. Muito interessante. As escolhas que nós fazemos, né, em cada minuto em nossas vidas. Mas antes da gente entrar nesse tema, deixa eu só explicar o que aconteceu ontem. Ontem nós compartilhamos aqui, né? Eu compartilhei com vocês um link para que as pessoas que tivessem deficiência visual pudessem entrar e assim, 15 minutos quase, né, ou mais, ou um pouquinho mais ou menos que isso, já estava tudo lotado, o grupo, fico feliz porque muita gente entrou, mas a maioria que entrou não tem deficiência visual, graças a Deus. Então, gente, por isso que o link saiu do ar. Muitas pessoas falaram, mas o link saiu do ar. Saiu do ar porque a proposta é que apenas quem tem a deficiência mental e auditiva, agora que é um outro link que eu vou passar também auditivo, possam entrar, entende? Então, assim, eu vou passar para vocês novamente um link para as pessoas que têm deficiência visual e auditiva poderem entrar. Esse link está no Facebook, porque fica mais fácil, né? Em um outro espaço, um outro link, para que vocês possam acompanhar as pílulas do Evangelho no Facebook em outros idiomas. Deixa eu aproveitar, agradecer o Douglas em público aqui, faz parte, né, da equipe do nosso querido Mauro de Londres, e faz parte da equipe maravilhosa, né, espalhada ao redor do mundo das pílulas do Evangelho, que tem feito um trabalho magnífico nesse sentido de poder divulgar a luz divina e nos ajudar a organizar todo esse processo de maneira sistematizada na internet, que não é fácil. Então, muito obrigado, viu, Douglas? Que Deus te inspire e te abençoe sempre, meu amigo. Então é isso, pessoal. Estou compartilhando 2 links, fiquem ligados. Agora você pode compartilhar. Como os links são do Facebook, não tem limite, não tem problema. Você pode compartilhar. E olha, tá maravilhoso. Imagina só as pílulas do Evangelho em Libras. Ai, ontem eu vi. Meu Deus, que coisa mais linda. Então, já tive notícia que agora ela vai ser, entre aspas, traduzida para o japonês, né? Tem um grupo que vai começar em breve umas pílulas traduzidas para o japonês, e a ideia é essa, pessoal. Cada um vai poder fazer a sua tradução para o seu idioma, o idioma do país do qual resida, para a gente ajudar a semear a luz divina, que é o que mais importa, né? Nos 4 cantos do mundo, cada vez para mais pessoas. Tá bom? Olha que lindo, né? A força da luz, sem dúvida alguma, se espalhando por todo lugar. Muita gratidão, muita alegria, muita gratidão. Meus amigos, Franz Kafka, como me lembra outra amada e querida amiga, minha querida Dulce. Kafka, em 1923, um ano antes do seu desencarne, né, essa história eu acho ela tão linda, e vi ela hoje cedo de novo, falei, vou compartilhar com os meus amigos. E para quem não sabe, vamos por partes, né? Franz Kafka foi um dos maiores escritores da história recente, né? Ele nasceu na época do Império Austro-Húngaro, seria o equivalente, o local onde ele nasceu hoje, à República Tcheca. Então, ele é um grande escritor de língua alemã, né? E um homem extremamente sensível, muito culto. Então, reza uma lenda muito grande, tanto que já virou livro e fontes de muitos debates, que um ano antes da sua morte ele andava, né, pela cidade de Berlim, quando ele encontrou uma menininha que estava chorando muito. Então, Kafka, sensível como sempre foi, autor de das grandes obras da literatura mundial, O Processo, né? Kafka olha para a menininha e fala, por que você está chorando? Então a menininha conta que ela tinha perdido uma boneca. E aí Kafka promete procurar a boneca e que no dia seguinte ele ia voltar, olha só, gente, que bacana, no mesmo lugar para encontrar a menininha e dar notícias da boneca. E ele fez isso. No dia seguinte ele voltou com uma carta, entregou a menina como se a boneca tivesse escrito. E aí na carta tinha alguma coisa como se fosse assim, olha, me desculpa ter saído sem avisar, mas eu precisei fazer uma viagem e eu vou te contar tudo dessa minha viagem. E aí, durante vários dias, Kafka voltava no mesmo horário para entregar uma cartinha para a menina. Aí tinha dia que a boneca mandava uma carta de Londres, boneca viajada essa, hein? Outro dia de Madagascar, depois de Nova York, quer dizer, cada dia a boneca estava numa parte do mundo diferente. E então a menina foi esquecendo da sua dor, da dor da perda, e foi se divertindo com as novas histórias da boneca que ela contava. Foi quando
Num dia, ela é surpreendida com Kafka trazendo para a menina uma nova boneca. Claro, né, gente? Não era igual a primeira, até porque Kafka não sabia qual era exatamente a boneca. Mas a menina ficou muito feliz e junto com a boneca nova vem uma cartinha, né, dizendo assim: olha, estou voltando para você, mas eu estou diferente, porque as viagens que nós fazemos pelo mundo nos transformam. Mas eu voltei para casa. Ai, a menina ficou tão feliz, agradeceu tanto. E Kafka, mais uma vez, dá um passo junto a tantos outros que ele já havia dado na sua biografia, de homem sensível, né, passando para a história mundial como um ser que entendeu profundamente a alma humana. Gente, eu acho essa história maravilhosa porque ela é a grande simbologia da nossa existência. Você não acha, não? Mais uma, né? Mais uma história que simboliza a nossa existência. Nós temos que ir e vir todos os dias. Perdas, né, e ganhos, acertos e erros acontecem na vida do ser humano todos os dias, não é assim? Mas sempre Deus nos envia anjos, né? No caso da menina foi a presença de Kafka, e certamente a menina foi um anjo para que Kafka se curasse de algo também, porque quem ama precisa exercitar o amor, porque senão perderia o fundamento. Então, todos somos anjos uns dos outros. Então Deus nos envia anjos de maneira que a gente possa relembrar o significado da vida, que é seguir adiante, não é? Dando o próximo passo, reescrevendo a nossa história, aprendendo a ver com novos olhos situações antigas, para que a gente possa realmente manter a nossa mente e os nossos corações abertos. Então, nessa segunda-feira maravilhosa, vamos nos alimentar com esses exemplos lindos que nós vamos conhecendo do Evangelho, espalhado nos 4 cantos do mundo, não é, pessoal? Alimentar com essas iniciativas dessas pessoas voluntárias ao redor do mundo, que traduzem as pílulas e outros conteúdos para Libras, para o japonês, daqui a pouco eu tenho certeza para o árabe, e para tantos outros idiomas, né, de uma maneira desinteressada. Nos alimentar com exemplos como o de Kafka, nos alimentar absolutamente sempre com os ensinamentos de Jesus, que nos inspira tanto, dia após dia, instante após instante. Que nós possamos ter esperança acesa, o nosso amor possa fluir através da nossa mente, através do nosso coração, e que a gente possa, quem sabe, não necessariamente escrever cartas, mas talvez palavras lindas para as pessoas que necessitem cruzar o nosso caminho, não é? Um abraço gostoso, o nosso ouvido sincero, doar um pouco do nosso tempo para alguém que necessita, porque com certeza o pagamento para nossa alma é imenso, porque quem faz o bem recebe o bem. Lembre-se sempre disso. Pede maçã, dá maçã. Pede laranja, dá laranja. Então quem faz o bem, colhe o bem. Quem pensa positivo, colhe pensamentos positivos. Então, show! Pensamento negativo, sai para lá, pensamento negativo, para a gente construir uma vida muito melhor e mais feliz. Que Deus te abençoe bastante, uma linda semana, espero que façam muito evangelho no lar, que espalhem a luz que o seu coração possui e, lógico, que continue espalhando também as pílulas do nosso amado evangelho. Então você já sabe, hein? Se cadastra aí, e aí agora pode cadastrar à vontade, porque não tem limite, o grupo é do Facebook, principalmente você que é deficiente visual auditivo, pílulas em Libras para vocês, olha que coisa mais linda, e também nos outros idiomas. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve.